Coordenadas em uma reta. Bom, pessoal, se eu tiver uma reta e fixar aqui, ó, sobre o ponto zero, que eu vou chamar aqui de O, um segmento que vai desse intervalo, ou seja, representando esse intervalo, que vai do 0 até o número 1, que eu vou chamar aqui de A, o segmento OA, que vai do 0 até o 1, é a nossa unidade de medida, certo? É a nossa unidade. Então aqui, se eu pegar essa unidade que vai representar esse segmento, essa dimensão, e colocarmos sobre essa reta, vamos representar do 1 até o 2, do 2 até o 3, certo? Então representamos o U, que é esse segmento aqui, ó, que tem origem no 0, finaliza aqui no 1, como a nossa unidade de medida. Bom, dado 2 pontos na reta, como determinar a distância? Nós já vimos isso ali anteriormente, mas vou representar uma outra maneira aqui interessante. Bom, vamos pegar a coordenada B valendo 1 e a coordenada A valendo menos raiz de 2, certo? Eu falei em coordenada aqui porque eu estou representando por pontos. Bom, eu coloquei o módulo aqui porque isso aqui pode ser representado também como A menos B, certo? Veja só, a distância de AB é igual B menos A, certo? Ou A menos B, e eu vou tentar representar aqui por A menos B. Então, se eu pegar a distância de menos raiz de 2 até 1, representando por A menos B, vai ser módulo de menos raiz de 2 menos 1. Só que esse valor aqui é um valor negativo, porque menos raiz de 2 é negativo e 1 também é negativo. Por isso a necessidade do módulo. Agora, como que eu faço o valor negativo se tornar positivo? Se ele tiver um sinalzinho aqui de menos na frente, nós sabemos que o negativo com o negativo, né, fica positivo. Então, para que tudo isso aqui se torne positivo, que é a função do módulo, né, não estamos falando aqui sobre distância de um valor até o 0, mas vamos representar o módulo como uma função que faz o valor se tornar positivo, basta que eu acrescente aqui na frente o número menos, correto? Então, para assumir com esse módulo, vamos acrescentar aqui o sinal de menos, né? Aliás, vamos falar assim que fica até muito mais coerente. E aí nós vamos ter menos raiz de 2, menos 1, mais 1. Então, a distância de raiz de 2 até 1 é raiz de 2 mais 1, certo? É fácil de entender isso aqui, veja só. Suponhamos que aqui fosse o menos 5. E aqui nós tivéssemos o número 1. Qual que é a distância do menos 5 até 1? Se fosse aqui, ó, menos 5 menos 1, nós teríamos do menos 5 até o 0, menos 5. Aí, colocando menos 1, teríamos menos 6. O módulo de menos 6 daria 6, correto? Então, a distância aqui passaria a ser 6. Se tivéssemos aqui no lugar do raiz de 2, o número menos 5. É fácil de enxergar. Ponto euclidiano. Cometi um erro aqui, pessoal, tá? Esse P aqui, ó, é x1. Mas não vai influenciar muito, não. O importante é a explicação. Olha só, eu peguei esse ponto aqui num plano. Esse plano pode ser considerado um chão. Pode ser considerado uma parede. Certo? Então, fui aqui e peguei o ponto. Bom, esse ponto ele tem coordenada x1 e y1, certo? E ele está aqui representado, então, por coordenadas localizadas numa reta e numa outra reta. Que vamos chamar essa relação aqui de R2. Então, R2 é igual a um par ordenado XY, tal que x e y pertencem aos reais, ou seja, tanto esse valor aqui, que na verdade é x1, tanto o y1 são números reais. Não necessariamente tem que estar sobre o 2, o 3, o 4, certo? Então, o importante é que sejam números reais.
Agora o interessante é que isso aqui representa intervalos. Olha só, eu peguei aqui o ponto menos 1, subi até o 1. 2 e subi uma unidade, certo? Então nós vamos ter aqui o ponto menos 1 e 1, e 2 e 1, formando ponto B e ponto A. Agora, a distância de A até B pode ser verificada aqui, ó, no eixo X, uma vez que essa dimensão aqui, ó, que é um segmento de reta, está paralelo a esse aqui, ó, paralelo, possui a mesma inclinação. Bom, então eu vou pegar aqui, ó, do menos 1 até o 2, certo? E eu sei que essa dimensão, se eu pegar um valor aqui, ó, no meio, chamar ele de x, certo? Ó, esse valor x, ele vai ser maior que menos 1 e vai ser menor que 2, certo? Agora, se eu for aproximando para cá, vou aproximando, ele vai ser igual a menos 1. Então, a distância AB, o segmento AB, também é representado por par ordenado xy, que pertence a R2, aonde menos 1 é menor ou igual a x. Vocês viram que eu fui encostando até que cheguei no menos 1. E x é menor ou igual a 2. Porque ele é menor, claro, com certeza. Se ele for 0 aqui, por exemplo, ele vai ser menor do que 2. Só que eu vou vindo para cá e esses valores vão aumentando, até que no momento ele chega a ser quem? O 2. Certo? Então aqui temos uma representação belíssima desse segmento representado por dois pares ordenados. Bom, isso aqui também pode representar um intervalo bastante interessante. Olha só, vamos pegar isso aqui. U é igual a um par ordenado xy, que pertence a R2, tal que 0 é menor ou igual a x, e x é menor ou igual a 1. Então nós temos aqui, ó, 0 é menor ou igual a x, certo? Então vai entrar aqui toda essa dimensão aqui, ó. E x, que estamos falando de um x que está aqui, é menor ou igual a 1. Então, nós temos aqui uma reta que limita aqui, ó, certo? Então, vai entrar os valores que estão entre 0 e 1. Essa é a nossa representação. Essa é a nossa limitação aqui dentro desse intervalo. Outro. V. V é igual a um par ordenado xy, que pertence a R2, tal que menos 1 é menor ou igual a y. Vejamos que agora estamos trabalhando com o y. Y está representado nesse eixo. Então, menos 1 é menor ou igual a y. Aqui, ó, 1 e menos 1. Então, menos 1 é menor ou igual. Só vai entrar valores que são maiores que ele. Ou iguais a ele, que é ele próprio. Y é menor ou igual a 1. Então, vai entrar valores que são menores ou iguais a 1. Ou seja, estamos falando do intervalo que vai de 1 até menos 1. Limitado por essas duas retas aqui. Certinho? Então, todos esses valores que estão representados aqui, ó, faz parte de V. Agora, é possível limitar tanto no x quanto no y. Vamos pegar aqui Z. Z é igual, é o hábito, pessoal, tá? Esse aqui é x e y, tá bom? Existe um par ordenado x e y que pertence a R2, tal que 0 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 1. Então, vamos pegar primeiro o x aqui. Ele está limitado entre 0 e 1. Então, aqui, ó, aqui está o ponto 0 na reta x. Então, eu vou limitar daqui até aqui, certo? Vejamos, ó, daqui até aqui. Aí, coloquei essa reta aqui para facilitar a nossa vida. E menos 1 é menor ou igual a y, e y é menor ou igual a 1. Então, o y vai do menos 1 até 1. Então, aqui está y do menos 1 até o 1. Então, limitamos aqui do menos 1 até o 1 no y, e o x do 0 até 1, que representou isso aqui, ó. Aqui está o z. E aí finalizamos a nossa apresentação.